E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode transformar as objeções do nosso cliente, como a gente pode converter essas objeções do nosso cliente, né? Desde já quero agradecer sempre a presença de vocês aqui, os comentários inbox, a força que vocês me dão aqui para estar sempre continuando com esses conteúdos. Eu fico feliz com a presença de vocês, tá? Também não esqueçam sempre de, assim que possível, mandar aí para os amigos de vocês, compartilhar essa live com os amigos de vocês. É só clicar no aviãozinho aqui embaixo e vocês podem marcar aquele colega médico que você acha que pode se beneficiar desse assunto, um pouco de gestão médica, um pouco de marketing médico. Então, aqueles amigos de vocês que você considera e que precisa disso, nossa, tem uma luz aqui que está me incomodando. O que precisa disso, não esquece de marcar ele aqui, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre objeções, como a gente pode tratar essas objeções do cliente, como a gente pode reverter essas objeções dos clientes, tá? De forma que a gente consiga converter esse cliente numa consulta. Muitas vezes o cliente ele liga para o consultório e ele tem algumas objeções para ir até seu consultório. Você precisa, obviamente, trabalhar a sua secretária, trabalhar a sua linha de frente para tentar trabalhar essas objeções do cliente, né? É a forma que você tem de captar mais clientes através da sua secretária, treinando essa secretária. Então, é interessante que você faça scripts para sua secretária. E hoje a gente vai falar de algum desses scripts aqui mais lá para o final. Eu vou dar exemplos de scripts para vocês, eu vou ler alguns scripts interessantes que você pode dar para sua secretária para que ela converta essas objeções do cliente e faça com que ele realmente marque a consulta, tá? Primeiro a gente vai falar o que são essas objeções, né? O que são objeções, na verdade, na nossa cabeça? Bom, muitas vezes a gente se depara com aquelas palavras do tipo mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, enfim. São aquelas palavras que a gente aprendeu lá atrás, né? No ensino médio, na minha época ainda segundo grau, que a gente aprendeu no ensino médio da língua portuguesa, que são palavras que indicam alguma objeção, tá? E o que é isso? Nada mais é do que algo que trava o seu cliente em evoluir em algum ponto da compra ou da decisão, tá? Então, muitas vezes trava também o seu cliente da jornada até o seu consultório, ok? Então, é normal que a gente tenha objeções na vida também. As objeções, na verdade, elas fazem parte do nosso cotidiano. É uma forma que o nosso cérebro tem de conectar, tá? Como é que eu posso explicar isso para vocês? A gente é muito impulsivo, né? E a objeção nada mais é do que uma forma que o cérebro tem de defesa, para a gente racionalizar um pouco mais. Então, como que isso funciona? Vamos dizer, por exemplo, que se você não tivesse esse mecanismo de defesa te dizendo calma, pensa melhor, né? A gente estaria o tempo todo sendo extremamente impulsivo. Então nós seríamos compradores compulsivos, nós seríamos comedores compulsivos, nós seríamos pessoas que iríamos falar várias coisas para outras pessoas, talvez até coisas ruins ou magoando sem pensar. Então, na verdade, a objeção é aquela parte do nosso cérebro que fala calma, pensa. Isso é legal para você? Isso vai te fazer bem? Isso é interessante, né? Que é a parte que vai racionalizar. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma compra de uma roupa, vamos dizer, e que você já não foi imediatamente impactado por um impulso emocional, você pode parar e pensar alguns segundos e aí você vê, nossa, não, mas tá um pouquinho caro. Nossa, mas o meu cartão esse mês veio meio salgado, eu acho que eu posso deixar pro mês que vem. Ah, não, eu acho que essa roupa de repente não tá tão legal para mim. Então, é a forma, é o momento que você pensa duas vezes, tá? Então, isso, na verdade, acaba se tornando uma objeção. Então, a gente, na nossa vida, tem as objeções como um mecanismo de defesa, sim. É importante que existam essas objeções no mecanismo de defesa. E no processo de compra também não é diferente, tá? Toda vez que a gente vai desenvolver um processo de compra, se nós não formos diretamente impactados com o impulso emocional, porque a compra muitas vezes ela é um impulso emocional, quantas vezes a gente não compra, às vezes aquela roupa que a gente nunca usou, aquela bolsa que a gente não sabe nem por que comprou, aquele sapato que está guardado no guarda-roupa até hoje. Então, muitas vezes a compra ela é um impulso emocional.
E a objeção, ela seria justamente esse contrário, essa racionalização. A forma de você racionalizar para que você não tenha muitas vezes esse impulso, tá? Que pode ser na compra, mas também pode ser no dia a dia, não necessariamente é só no processo de compra, ok? Bom, então, eu tô lendo aqui para não esquecer nada do que eu anotei aqui para falar para vocês. Então é isso que eu falei, né? Na verdade, o cérebro está te dizendo para você ter um pouquinho mais de calma e pensar um pouquinho antes de fazer qualquer impulso. Bom, o fato é que a nossa mente ela está sempre nos fazendo pensar ou recuar. Mas nem sempre essas objeções elas são reais, elas são verdadeiras e elas vão nem sempre esse impulso iria necessariamente te fazer mal. Na verdade, o cérebro está apenas dizendo, calma, racionalize. Ele não está dizendo desista, ele está dizendo, calma, racionalize. Isso é legal para você? Vai te trazer benefícios? É realmente o que você quer? Entendeu? Assim, não é para você desistir quando você tem uma primeira objeção. E a nossa função, né, a função da nossa secretária nesse momento aí, do nosso consultório, a nossa função como médico durante a consulta, é mostrar para o paciente, caso ele tenha essas objeções, que algumas vezes essas objeções que ele tem podem estar erradas. Que na verdade, esse mecanismo de racionalização que ele está tendo pode não ser correto, que ele pode sim se beneficiar do serviço que você está oferecendo. Então, eu separei aqui alguns scripts interessantes para colocar aqui para vocês hoje. Scripts que você pode fazer para a sua secretária no seu consultório, para que ela tenha ali no pé do computador dela, perto do telefone dela, para todas as vezes que surgir uma objeção do seu cliente no telefone para marcar uma consulta, para que ela possa ter esse script gravado na cabeça ou ali próximo para que ela leia. E ao feito que ela vai lendo esse script várias vezes, ela vai começando a automatizar isso, e isso vai ficando cada vez mais incrustado na cabeça dela, de que ela precisa converter realmente esse paciente que liga de primeira vez para uma consulta. Ontem, na live de ontem, a gente falou um pouquinho sobre funil de vendas e qual é a importância da sua secretária nesse funil de vendas. Então, é muito importante que ela entenda que ela tem um papel essencial no processo de marcação de consulta do seu paciente. Que esse paciente, ele está ali ainda no topo do funil, que ele está ali ainda querendo marcar consulta, mas que ainda não conseguiu chegar até você e que ele pode, sim, nessa caminhada ter várias objeções. E que a função dela ali não é só atender telefone e anotar recado. A função dela ali é ser uma máquina de vendas para o seu consultório, né? É fazer você crescer, é fazer você alavancar. E é por isso que você, como gestor, você médico, gestor do seu consultório, você precisa tomar as rédeas da situação. E é você quem tem que fazer esses scripts para ela. Não espere que a sua secretária tenha esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui. Não espere que a sua secretária saiba tudo o que ela precisa saber de gatilhos mentais, de tratamento de objeções, para que ela realmente consiga converter maior número de pacientes para você, ou até mesmo maior número de pacientes particulares para você, ou até mesmo maior número de pacientes com alto ticket para você. Você precisa explicar para ela que isso existe, que gatilhos mentais existem, como eles funcionam, como quebrar objeções, como convencer o paciente. Isso faz parte do processo de vendas no seu consultório e ela precisa ter essa noção exata, tá? Bom, quais são? Eu separei aqui algumas objeções mais comuns. Se vocês tiverem outra, aí a gente pode discutir aqui, mas algumas objeções mais comuns dos pacientes que normalmente eles dão, né? As desculpas que eles dão para muitas vezes não querer marcar consulta ou às vezes tá no telefone e aí acaba, enfim, dando uma desculpa para não ir na consulta. Então, eu vou falar a pergunta e em seguida eu vou falar o script para que a gente vá trabalhando e vocês possam ir entendendo como vocês podem construir o script de vocês no consultório de vocês, tá? Então, mais ou menos assim. Existem várias objeções, como, poxa, mas o consultório é muito longe, não tem estacionamento, poxa, mas está sempre lotado, não tem vaga nos horários que eu posso, nossa consulta tá cara, nossa, pois ela não atende o plano de saúde. Então, assim, são essas as objeções mais comuns, assim, algumas que eu lembrei, que eu coloquei aqui e fiz um scriptzinho pra gente discutir. Mas lógico que podem existir várias objeções e cada um dentro da sua especialidade vai anotar as objeções do seu cliente. O legal é que você pegue aí, faz um exercício, pega um papelzinho e coloca 10 objeções principais dos seus clientes. Quais as principais objeções que o seu cliente tem? E muitas vezes você pode perguntar isso para sua secretária, tá?
A sua secretária, ela tem que ser, nesse momento, a pessoa que vai estar junto com você no processo de crescimento do seu consultório. Então, faz uma reunião com a sua secretária. Se não estiver atendendo, faz uma reunião online com ela agora, ou marca uma reunião online. E aí, vocês juntas vão separar aí as 10 objeções principais do cliente. E aí você vai perguntar, fulana, quando o cliente liga, o que ele normalmente reclama, o que faz ele não ir, o que faz ele desistir da consulta, o que você acha que faz ele faltar, porque muitas vezes quando eles faltam, né, depois quando a secretária liga, se ela liga e ela tem que ligar, se ela liga, eles dizem, eu não fui por causa disso, eu não fui porque de repente eu achei longe, eu não fui porque eu achei depois que a consulta estava meio cara, eu não fui porque, poxa, eu estava com o tempo meio apertado e aí sempre é muito lotado. Então, assim, pergunta para sua secretária. Ela é a pessoa que você precisa colocar na sua frente para te dizer quais são as objeções, porque ela sabe. Muitas vezes você não sabe, você pode achar que sabe, mas você não sabe as objeções do seu cliente, porque quem atende telefone todo dia, quem atende mensagem todo dia, quem responde os SMS todo dia, o WhatsApp, é a sua secretária, então é ela quem sabe as objeções. E aí você anota 10 objeções principais dos seus clientes. Depois que você anotar essas 10 objeções principais, aí você vai começar a desenvolver os scripts para que a partir dali, a cada objeção dessa que apareça na frente dela, ela saiba como lidar. E não simplesmente dizer, realmente, ela tá longe, tão longe mesmo. Pois é, né? Engraçado que uma vez eu falei disso agora, eu lembrei de um caso. Uma vez eu fui numa loja de caixas plásticas, eu gosto muito de organização, então vira e mexe eu compro aquelas caixas de plástico. E eu fui numa casa de plásticos aqui na minha cidade, e aí eu cheguei lá e na entrada assim da loja, um vendedor veio me abordar, e aí eu olhei a caixa, eu falei, nossa, mas tava cara essa caixa. Aí eu falei, nossa, mas tá caro essa caixa. Aí ele virou pra mim e disse assim, tá caro mesmo, né? Tá caro. E ficou olhando pra caixa junto comigo, como assim, vamos se abraçar e chorar junto. Gente, que vendedor é esse, sabe? E ele não fez nem questão de sequer, vamos olhar outra, não, olha, não é assim, essa caixa tem essas e essas qualidades. Ele sequer tentou cortar qualquer objeção que eu tivesse. E o meu impulso nesse momento foi rir. Eu comecei a rir, porque foi tão hilário, sabe? Ele sentar comigo praticamente, faltou isso, sentar, se abraçar e chorar junto. Vamos chorar aqui porque tá caro mesmo. O vendedor da loja falando isso pra mim. Então, eu lembrei disso agora e resolvi falar, mas o fato é que muitas vezes pode ser que a sua secretária faça isso e você nem sabe, como eu tenho certeza que o dono da loja não sabia que esse vendedor dele fazia isso, e o dono estava lá no fundo da loja, lá fazendo as contas e tudo mais, coitado, nem imagina que o vendedor dele está lá falando mal do produto ou achando o produto caro, né? O dono nem sonha isso, exatamente. Então, quando o paciente disser, olha, a consulta, mas essa consulta tá cara, a secretária não pode dizer, tá cara mesmo, não, ela tem que ter argumentos, ela tem que ter algumas táticas e algumas técnicas para falar, tentando tirar o foco do preço, né? E tentando mostrar, na verdade, as qualidades. O que nesse momento você vai fazer é fazer a valorização do porquê que dessa forma, né? Porque o valor é este, não porque está caro, tá? Então, a Ana falou, o dono nem sonha. Realmente, o dono nem sonha disso. A telefonista é a principal entrada, exatamente. A nossa telefonista é a nossa principal porta de entrada, né? Então, ela tem que estar super bem treinada. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora dos scripts que eu fiz aqui, de um script, por exemplo. Quando o paciente diz assim, vamos dizer que ele mora em um bairro mais afastado. E aí ele vai dizer assim, poxa, mas agora que eu descobri o consultório de vocês é muito longe. Aí a sua secretária vai dizer, é longe mesmo. Olha, a gente está do outro lado da cidade. Não, ela não vai falar isso, né? Ela vai falar o seguinte, olha, seu José, eu sei que o seu bairro ele é realmente um pouco afastado, mas nós temos clientes que vêm de vários municípios vizinhos, inclusive de outros estados também, que vêm à procura do doutor. Eu tenho certeza que o senhor não vai se arrepender de vir até aqui. Afinal, a gente está na mesma cidade, não é mesmo? E de carro tudo fica mais perto. E temos também estacionamento para o seu maior conforto e segurança. Olha que diferença, né? Então, olha só, lógico que tudo isso que eu tô falando, você vai fazer de acordo com a sua realidade e você vai falar coisas reais, né? Sempre com ética, sempre com verdade. O que eu tô falando tem que ser uma verdade para você, tá?
O que eu tô falando aqui, eu fiz algumas coisas baseadas na minha clínica ou algumas coisas pensando em consultórios de colegas, mas tem que ser uma verdade para você. Por isso que muitas vezes o meu script não serve para você. Mas aqui para você ter uma noção do que a gente pode colocar para sua cliente, entendeu? Ó, já tem gente dando coraçãozinho aí. Quem gostou, coloca o coraçãozinho aí, gente. Marca os amigos aí pra gente começar a bombar essas lives aí, tá? Eu acho que é um conteúdo muito legal para todo mundo. Eu acho que muitos médicos não sabem disso. Muitas secretárias às vezes também estão assistindo a nossa live. Quem tem amiga secretária pode marcar a amiga secretária também, tá? Pode colocar a sua secretária para assistir também, colega médico. Muitas vezes a gente tem, algum colega médico uma vez disse, olha, eu coloquei minha secretária para assistir tuas lives. Eu falei, ótimo, que bom, ela vai aprender um monte de coisa legal. Porque na verdade é bom essa interação realmente entre médico e secretária, tá? É muito legal que elas também assistam. Bom, então essa foi uma opção de um script, né? Quando o paciente disser, olha, é muito longe, então ela vai explicar isso que eu falei para você. Uma outra objeção que a gente pode quebrar também. A Ana falou, você acha importante reunião semanal, algum curso tipo Sebrae? Reunião semanal é extremamente importante e necessária. Cursos também são importantes, aí vai do que você achar interessante. Tem cursos que às vezes não agregam muito, tem que avaliar muito bem o curso se realmente vale a pena ou não. Ana, você é médica, Ana? Eu não tô vendo assim, não te reconheço aqui. Mas quanto mais cursos, melhor, óbvio, sempre você tira alguma coisa, só tem que avaliar se às vezes você não está fazendo um investimento que não paga realmente o valor do curso. Porque, olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu já paguei cursos caros para as minhas secretárias de treinamento e que depois eu me arrependi de ter pago porque eu não gostei do curso. Então, muitas vezes uma boa reunião, com isso aqui que eu tô falando para vocês, né, com essas diquinhas, essas táticas, elas são mais efetivas no dia a dia do seu consultório que às vezes um curso que acaba sendo mais caro e que às vezes não conecta tanto, que não dá coisas práticas, que dá coisas muito teóricas. Então, só avaliar direitinho. Mas eu sou a favor sempre de cursos, eu acho que sempre você aprende alguma coisa. Nunca se tira zero, digamos assim, de um conteúdo de um curso. Nem que seja uma coisa que pode fazer uma grande diferença na sua vida, você tira em qualquer curso, né? Bom, uma outra objeção comum, não tem estacionamento, né? Hoje muitas clínicas não têm estacionamento, estacionamento é um problema no país inteiro, no mundo, na verdade, né? Então, muitas vezes um consultório quando não tem estacionamento pode ser sim uma dor para o paciente, uma objeção para o paciente não querer ir porque não tem onde estacionar, né? Ficar rodando ali ao redor do consultório, do quarteirão para achar estacionamento. Então, a ideia quando o paciente fala que não tem estacionamento é você tentar dar uma solução e não você dizer assim, nós não temos estacionamento, né? Não adianta você querer reafirmar, né? A Ana tem uma clínica de oftalmo, o marido oftalmo, ai que maravilha, fico na parte de exames, tipo campometria, lente de contato. Excelente, então você é a gestora da clínica, então você está no lugar certo aqui. Excelente. Muito bem. Então, gente, a secretária não pode simplesmente dizer assim, olha, realmente a gente não tem estacionamento. Não, ela não vai responder isso. Ela vai dizer assim, ó, senhor José, realmente o estacionamento ele é um problema crônico na nossa cidade, né? E olha, aí ela vai dar uma solução para ele, que aí você vai ver a solução mais próxima da sua região aí. Mas olha, tem um estacionamento que fica apenas um quarteirão daqui, se o senhor preferir, ou se o senhor preferir, também tem alguns clientes que usam aplicativos para chegar até o consultório. Assim o senhor não se preocupa com o trânsito, vem mais tranquilo, né? E também não tem custo com estacionamento. O que o senhor acha? Vamos agendar para tal dia? Então olha que script legal. Você está tirando o foco do problema, né? Você tira o foco daquele problema principal, que é a falta de estacionamento, e você dá duas soluções para o cliente. Uma solução é que se ele quiser realmente vir de carro, enfrentar trânsito e tal e tudo mais, estacionar, porque ele vai precisar do carro depois ou qualquer coisa assim, tem algum estacionamento ali próximo. Sempre tem um estacionamento próximo, um quarteirão, dois, sei lá, na esquina, do outro lado, enfim. Sempre tem um estacionamento mais próximo do seu consultório. E aí é legal você procurar ali algum estacionamento para você já dar essa opção no script para a secretária, tá? E a segunda opção é vir de aplicativo. Hoje em dia está cada vez mais difundido, tem gente hoje que está mesmo tendo carro, muitas vezes utiliza para não enfrentar trânsito, para não enfrentar essa dificuldade de estacionamento, então também é uma opção. E sempre dizer para o cliente, olha, eu tenho certeza que o senhor não vai se arrepender de vir na consulta, tá? Então é um outro script interessante que você também pode falar quando a objeção for não tem estacionamento, tá? Vamos falar de uma terceira objeção agora.
Normalmente clientes que são muito ansiosos, né? Aqueles clientes que normalmente quando se atende por hora marcada, eles não querem esperar muito. Então, uma objeção comum é: mas está sempre muito lotado, eu não tenho tempo para esperar. Aí a sua secretária vai dizer: realmente está lotado. Olha, a agenda hoje está cheia. Quer dizer, né? Não dá solução nenhuma para ele. Não é assim, né? Então, o que ela vai dizer? Mais um script interessante que você pode escrever aí para sua secretária. Olha, seu José, realmente a agenda do doutor ela é bem requisitada. Ela é muito famosa, tem muitos elogios no seu trabalho. Mas eu posso ver para o senhor um horário mais tranquilo, como o final do expediente ou o início do expediente, para que o senhor não precise aguardar tanto. O que o senhor acha, né? Olha, nesse script, presta atenção, eu coloquei 2 gatilhos mentais. O primeiro gatilho mental é o gatilho mental da autoridade, onde você já colocou que a doutora é muito famosa, que vários pacientes procuram, que a agenda realmente é cheia. Você também colocou um gatilho mental da escassez. Segundo gatilho mental, a gente vai falar um pouquinho mais ao longo dessas lives, a gente sempre fala um pouquinho sobre gatilho mental. Então colocamos aí 2 gatilhos mentais, gatilho mental da autoridade e gatilho mental da escassez, tá? E por último a gente deu uma solução. Pensa sempre o seguinte: a sua secretária tem que dar sempre uma solução para o cliente, tá? Sempre. Ela tem que dar um jeito de dar uma solução, tentar encaixar ele em algum horário, pelo menos dar a opção para ele. Pode até ser que em algum momento ele não aceite, ok, mas ela deu a opção. Isso é que é um atendimento diferenciado. Quando você não dá opção nenhuma para o seu paciente, só diz: realmente está sempre lotado, a doutora está muito cheia, não tenho vaga. Isso você não dá opção nenhuma para o cliente, né? Então você vai dizer assim: mas eu posso tentar ver algum horário mais tranquilo, ou no final do expediente, né, quando já tem menos gente, ou no iniciozinho do expediente, assim o senhor não vai precisar esperar tanto. Veja bem, ela não está dizendo que ele não vai esperar nada e que ele vai ter horário marcado. Ela está dizendo que ele não vai esperar tanto. Isso já faz com que minimize aquela ansiedade daquele paciente que quer ser atendido numa hora marcada, numa hora certa. Não. Você está dizendo que a doutora tem uma agenda cheia, que ela é muito procurada, que o seu trabalho é assim, bem requisitado, tem muitos elogios, mas que de repente ela pode tentar encaixar o senhor num horário mais para o final da tarde, num horário já no início da manhã, que aí vai estar mais tranquilo com o consultório. Olha só, ela deu uma opção para o paciente, concorda? Estão gostando das dicas? Olha, a Miriam tá amando as dicas, que bacana. A Ana é de Natal, legal, Ana. Quando eu falei, então vou visitar vocês. Amo Natal, amo Natal. Tenho família em Natal também. Pronto, um outro script que eu deixei aqui pra vocês, uma outra objeção. Não tem vaga nos horários que eu posso, né? Tem aquele cliente, às vezes, que tem um horário super apertado, que quer uns horários que você, às vezes, nem atende, que todos os horários que ele quer estão cheios, né? Legal, vai ser um prazer. Então, qual é o script que você vai colocar para esse paciente dizendo que não tem vaga nos horários que ele pode? Olha, seu José, eu vou colocar o script para vocês. Olha, seu José, realmente a agenda do doutor ela é bem requisitada, mais uma vez dando aquele gatilho mental da autoridade, né? Ela é muito famosa, tem muitos elogios do seu trabalho, né? Mas vamos fazer assim, diga para mim quais são os horários que o senhor pode, que eu vou ver se eu consigo lhe encaixar em algum horário que bata com os horários da doutora. Lembrando sempre, desde já, que tem que ser nos horários que ela também faz atendimento. Porque alguns dias a doutora pode fazer cirurgia e não estar presente. Por que eu estou falando isso aqui no final? Porque tem paciente que ele quer se achar o paciente VIP, e às vezes ele nem é assim, né? Aquele paciente que vai sempre com você, que é um paciente de alto ticket e tudo mais, mas ele quer impor um horário para você. Já passaram por isso, né? Aquele paciente que você não atende sábado de manhã, mas ele quer ir no sábado de manhã. Aquele paciente que quer ser atendido 9 da noite, ou seja, você sai do consultório às 7 da noite, o paciente quer ser atendido às 9. Então sempre tem aquele paciente que quer dizer assim, eu só posso esse horário, né? Como se ele fosse o rei e você fosse o escravo. Então, você também tem que colocar, a secretária nesse momento tem que colocar para o paciente que ela vai tentar um encaixe naqueles horários que ele pode, dentro dos horários que você atende, né? Que naquele momento você está disciplinando os seus pacientes. Aprendam a disciplinar os pacientes de vocês. O paciente não pode mandar no horário do médico. É o médico que explica e diz os horários que ele atende, né? Porque senão, se a gente ficar sempre querendo atender os horários dos pacientes, a gente acaba se atropelando e não vivendo, né? Eu mesmo não atendo sábado, há muitos anos eu não atendo sábado. Até hoje é um dos dias mais requisitados. Tem um paciente
que me implora para eu atender sábado, mas eu não posso. Por quê? Eu acho que a gente tem que ter, e aqui a gente prega muito isso, qualidade de vida. Eu tenho que ter tempo para os meus filhos, para minha casa, para minha família, para as minhas coisas, para outros projetos. Então, eu amo a medicina, eu amo operar, eu amo fazer o consultório, mas tudo tem que ter horário, né? E o sábado, para mim, é um dia que eu tiro para não trabalhar. Isso é uma opção minha, tá? Pessoal. Tem gente que trabalha sábado, domingo, feriado, não importa. Cada um tem a sua opção pessoal. Mas como eu prego isso pra mim, é importante que você não ceda. E muitas vezes eu não vou dizer que eu não fiquei tentada assim. Inclusive pacientes com alto ticket que queriam fazer procedimentos no sábado. Mas eu disse pra mim mesmo, se eu ceder a esse hoje, eu vou ceder a outros depois. Então eu não vou ceder a nenhum. É melhor, né? Ó, eu não pode levar essas situações para o médico, exatamente. Encaixe tem que esperar e não reclamar. Pois é, né? Ainda tem isso. O encaixe realmente ele tem que aguardar. Bom, então, mostrar para o paciente que ela vai tentar encaixar naqueles horários que ele pode, que no entanto tem que ser dentro dos horários que a doutora atende, né? Mas o que eu quero tirar para vocês dali? Que ela deu uma solução para o paciente, né? Ela não deixou ele simplesmente dizer, realmente não tem vaga, só tem vaga para daqui a 20 dias, tem vaga para daqui a um mês. O paciente, ele vai procurar outro colega, ele vai procurar outro médico, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de profissionais bons no mercado, de mesma especialidade, enorme. Então, é difícil a gente pensar que a pessoa vai ficar realmente esperando 20, 30 dias para marcar uma consulta. Hoje em dia não existe mais isso. Antigamente, o médico famoso era o médico que só tinha vaga para 2, 3 meses para frente. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o médico autoridade é aquele médico que tem uma presença, principalmente digital, muito forte, e isso está cada vez mais forte, felizmente ou infelizmente, eu não sei ainda dizer para vocês. Eu sei que para muitos médicos ainda seria muito mais confortável estar no seu consultório apenas fazendo o seu atendimento aos seus clientes, estar no consultório apenas focando realmente na parte técnica, seria sim mais confortável para todos nós, para mim também, mas o fato é que a mentalidade da população está mudando, a nossa sociedade está mudando, e a gente precisa sim se adequar aos novos valores, a gente precisa sim se adequar à sociedade atual, e a sociedade atual impõe que a gente precisa começar a entrar no meio digital, porque é através de lá que eles estão vindo buscar a gente. E as pessoas, os pacientes agora, quando vão procurar um médico, eles procuram primeiro no Instagram, no Facebook, no Google, depois eles vão procurar no caderninho do plano de saúde, se tiver plano de saúde, depois vão procurar em outro local. Mas os principais são esses aí. Então, se você não tem presença digital, você está fadado a em pouco tempo, que eu não sei te dizer quando, mas eu também acho que não é um tempo muito longo, em pouco tempo você está falido no mercado, tá? Então, quem ainda não se despertou para isso, é bom se despertar, tá? Bom, vamos falar então do último aqui que eu anotei aqui para vocês. Deixa eu ver o que a Ana colocou aqui. Infelizmente, hoje o paciente vai pelo médico do convênio. Então, não tem mais, muitas vezes, a fidelidade, né? A fidelização. Mas, realmente, é muito comum, principalmente paciente de plano de saúde. Gente, paciente de plano de saúde não é fiel. É por isso que, doa quem doer, eu, aqui no canal, eu prego que a gente não tem que atender por plano de saúde, tá? Então, como? A gente tem que crescer cada vez mais uma valorização do trabalho médico, a gente tem que trabalhar cada vez mais um brand diferente, né? Um marketing digital diferente, para a gente atrair aqueles tipos de pacientes que desejam pagar consultas particulares e fidelizar esse cliente. Porque convênio realmente está aí para quebrar médico, convênio só está aí para ganhar dinheiro em cima da gente. Vamos falar sério, que uma consulta de 60, 80 reais para quem estudou 11 anos para exercer a especialidade que exerce é um absurdo. Eu me nego a fazer isso. Nunca atendi por plano, não me arrependo, não atendo até hoje. Bom, mas uma outra objeção, lembrando aí do que a Ana está falando, tá? Uma outra objeção. Uma objeção importante do paciente. Normalmente o médico, vamos dizer que o médico não atende o plano de saúde, né? Que é o meu caso aqui na clínica. Então, muitos pacientes ligam perguntando se eu atendo o plano de saúde. E a minha secretária tem um script do plano de saúde, não é exatamente esse aqui, porque esse aqui eu fiz hoje para essa aula, mas é basicamente isso aqui também, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês? Olha, o paciente ligou e disse assim, poxa, mas ela não atende plano de saúde, né? E aí a sua secretária vai dizer o quê? Não atende plano, só particular, a consulta é X. O que vai acontecer? O paciente ele simplesmente vai desligar, né?
Ele vai desligar o telefone e ele não vai marcar consulta, não. Em vez disso, ela pode fazer um script assim. Olá, seu José, realmente nós não aceitamos planos de saúde, mas para que nosso cliente tenha um serviço diferenciado e totalmente personalizado. Tem um atendimento mais focado no seu tratamento. A doutora ela é conhecida pela sua consulta minuciosa, demorada, avaliando cada detalhe do paciente. E tenho certeza que o senhor não vai se arrepender do seu investimento. Então, assim, ela tira nesse momento o foco do valor, ela tira nesse momento o foco, né, do preço, que ele está ali preocupado com o preço, e ela coloca o foco na qualidade, ela coloca o foco no que ele vai ter, no momento em que ele vai vivenciar. Ela faz o paciente imaginar ele vivenciar aquele momento de uma consulta detalhada, minuciosa, cuidadosa, cautelosa, que na verdade é o que o paciente quer. Agora, obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, de script, tem que existir, né? Não adianta também o paciente ir lá achar que ele vai encontrar tudo isso e na hora da consulta ele se decepcionar porque o médico atendeu em 5 minutos. Não. Vamos fazer uma medicina de qualidade também, né? Vamos fazer uma medicina que valha o que a gente realmente vale como médico. Então, uma consulta cuidadosa, minuciosa, que escute o paciente, que ouça as suas queixas, que veja realmente o que o paciente precisa, que faça um tratamento adequado, que acompanhe o paciente. Então, isso é um atendimento diferenciado. Quando o paciente vê isso, ele vai ver valor na sua consulta. Eu lembrei de um detalhe agora, eu conversando com um amigo semana passada, inclusive foi um amigo que fez uma live comigo aqui. Ele até comentou isso aqui na live, exatamente, o Igor. Ele comentou isso aqui comigo na live. Ele falou o seguinte: Janete, teve um dia, não sei quem estava nessa live, talvez lembre. Teve um dia que ele foi num cardiologista, acho que foi um cardiologista que ele falou, que ele foi pelo plano, né, pro cardiologista. Quando ele saiu da consulta, a esposa dele estava na recepção, e quando ele saiu da consulta, ele falou assim: amor, eu estou envergonhada de pagar esse médico pelo plano. Como quem diz assim, ele me deu tanto valor, a consulta foi tão maravilhosa, tão boa, foi tão impactante, que eu fiquei com vergonha do valor que eu sei que ele vai receber. Né? Porque esse colega especificamente sabia quanto o médico ia receber, porque ele não é médico, mas ele tem um irmão que é médico, então ele sabe isso aí. Então você está entendendo assim, quando o paciente ele vê o valor realmente na consulta, quando ele vê o valor em você, o preço para ele se torna um detalhe. O preço se torna um detalhe. Agora, óbvio, você tem que passar esse valor, seja no primeiro telefonema, seja na consulta na frente com você, mas obviamente esse valor ele tem que ser visto, tá bom? Então é isso, eu quero que cada vez mais vocês entendam que a secretária de vocês precisa se tornar uma máquina de venda de vocês na recepção e que para isso ela precisa ser treinada, ela precisa ser trabalhada com isso. Então faz esse exercício de casa hoje, faz esse exercício, coloca aí, amanhã tem todo dia, tá Ana? Todo dia tem live às 18h45, ok? Todo dia tem live, 18h45, galera, não percam. Então faz esse trabalho hoje aí. Pega as 10 principais objeções dos seus clientes e você médico, você gestora de clínica, você secretária que está de repente aqui me ouvindo, você vai colocar um script do que você pode falar numa ligação, do que sua secretária vai falar numa ligação, tentando tirar o foco da objeção, né? Tentando tirar o foco da objeção. Janete, quando o paciente quer desconto, Miriam, olha, eu já anotei as sugestões de lives que você me deu, já tá anotada para a próxima semana, tá? A gente vai falar dos temas que você me falou. Gente, quem quiser sugestão de temas, pode me mandar inbox, não tem problema, eu aceito todas as sugestões de tema. Lembrem que esse canal é para vocês, tá? Esse canal é de vocês, então vocês podem mandar no canal aqui. Pode mandar lá o que vocês querem falar de live. E quando o paciente quer desconto, tem que ter um script específico para isso também, tá? Lá no nosso curso Gestão Médica 4.0, eu mandei script para todas essas objeções, inclusive para quando o paciente quer desconto, tá bom? Então, é legal que você também crie esse script aí para você, tá bom? Hoje eu separei esses scripts aqui, mas de repente até numa live mais pra frente a gente pode falar especificamente desse tema, ok? Combinado? Até porque daqui a pouquinho o Instagram já vai cortar a gente, tá bom? E querendo mandar tema, gente, mandem tema lá pra gente. Outra coisa, quem quiser também entrar no nosso canal do Telegram, lá no Telegram tem muito conteúdo legal, todo dia a gente posta alguma coisa.
E a partir de agora eu tô fazendo um resuminho dessas lives, eu tô fazendo um resuminho dessas dicas que eu tô passando pra vocês. E eu tô colocando lá no canal do Telegram, ou quem tá inscrito no nosso e-mail tá também recebendo por e-mail, tá bom? Então, quem tá aqui no nosso grupo ativo tá sempre recebendo também esses resumos. Então, esses scripts já vão para vocês lá pro canal do Telegram, para quem estiver lá comigo, ou nos e-mails, quem estiver lá no grupo de e-mails da gente, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, até amanhã.